O homem Adão peca e o pecado entra na vida da humanidade. O antídoto, o remédio para o pecado era o Cordeiro de Deus, era o imaculado, era o santo, era o perfeito, que ao longo da história, a partir da escolha de um povo chamado Israel, a partir de Abrão, começa o plano, ou viabiliza Deus o plano, que na verdade o plano começou no coração de Deus, porque Deus, que é Deus, sabia que ia acontecer com o homem. E aí alguns perguntam, porque se Deus sabia que o homem ia comer do fruto do bem e do mal, que se ia pecar, porque Ele permitiu que isso acontecesse? Eu já falei isso aqui por uma questão muito simples, para que o diabo não lançasse no rosto do próprio Deus, porque ele é atrevido, ele é abusado, assim como ele foi na presença de Deus questionar a vida de Jó. Ele poderia muito bem dizer que Deus fez o homem para ser marionete na mão de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que Deus brinca com os sentimentos do homem, que Deus brinca com o homem. Eu já ouvi alguns ateus dizerem que Deus faz do homem marionete em suas mãos, mas não é bem assim. Deus nos respeita e dá para nós a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Jesus e a restauração da humanidade, e nos permitiu vivenciarmos algo que é tão doloroso para nós, que é a morte, algo que é tangível a nós, algo que é realidade para a gente. Todos aqui já viveram experiência de perder um ente querido, de sofrer com alguém que partiu e sofrer com alguém que ficou, naturalmente, sentindo a saudade e a ausência daquela pessoa. A morte é algo terrível, e foi promessa de Deus que se o homem pecasse, ele morreria. E a primeira morte que aconteceu foi a separação de Deus, que é a morte espiritual. O homem deixou de se relacionar com Deus, como fazia todos os dias na viração do dia, quando o homem conversava com Deus todos os dias. Isso foi interrompido. Deus coloca protetores no jardim, para que o homem não lance mão da árvore da vida, que não foi proibida comer. E na minha teoria, eu penso que se Adão e Eva tivessem comido o fruto da árvore da vida, a gente não teria passado por nada disso aqui. A gente estava em outro contexto, em outra história, mas aprove ao Senhor preparar a história desta maneira como nós conhecemos. O homem não foi proibido de comer o fruto da árvore da vida, por isso que Deus colocou ali querubins, anjos protegendo, e a Trindade chega a uma conclusão: para que o homem não coma do fruto e seja como um de nós, mas no sentido terrível. Ele iria comer aquela árvore, aquele fruto, e não seria mais uma vida que Deus gostaria que o homem tivesse, porque ele estava na condição de pecado e não teria mais remédio. Esta é a morte espiritual, a separação do homem de Deus. A morte física, Adão só veio experimentar algumas dezenas de anos depois. Nós, que viemos através da geração de Adão e Eva, e assim a história perpetua-se, nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos fisicamente para uma vida, mas separados de Deus. E é necessário que Jesus Cristo entre e venha vivificar, que venha ressuscitar o nosso espírito. E aí sim, nós temos uma vida nova com Deus. Essa é a finalidade do Natal. Esta foi a finalidade do nascimento de Jesus. Mas a exemplo do que aconteceu no nascimento de Jesus, hoje ainda percebemos algumas coisas semelhantes. No capítulo 2, versículo 1, nós lemos que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria.
todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Ela estava grávida. Nessa época veio o nascimento, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tamanha era a população que ali estava. Não havia lugar para Maria e José se hospedarem. Naturalmente, não havia um lugar propício para o nascimento do Filho de Deus, de Jesus. Mas isso tudo aconteceu para que nós entendêssemos a maneira como Jesus veio, de forma humilde, sendo ele rei, nasceu na hospedaria, numa manjedoura, um espaço reservado para alimentar os animais, e ali estava o rei dos reis, Jesus nascendo. O que a gente pode tirar de lição aqui? Jesus, ele quer nascer nos corações humildes. E o que é o coração humilde? Um coração que reconhece a sua pequenez e a sua necessidade de Deus. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi, pessoas dizerem: não preciso de Deus. Deus é para os drogados. Jesus é para transformar vidas daqueles que estão à margem da sociedade. Deus, é para os que precisam dele. Eu não preciso de Deus. Só conseguem conceber o nascimento de Jesus no coração aqueles homens e mulheres que reconhecerem que necessitam de Jesus. O soberbo, o orgulhoso, não vai experimentar o que nós experimentamos um dia. Ainda hoje, Jesus continua sem lugar em muitos corações. Fala-se em milhares de religiões, mas somente Jesus, que não é religião, embora nós hoje fazemos parte da religião chamada cristianismo, em momento algum na história, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, a gente vê interesse de Deus em criar uma religião. A palavra religião vem do latim religare. A intenção de Deus era tão somente religar o homem com Deus de novo. Era recuperar aquilo que foi destruído no jardim através do pecado. E o único caminho para que o pecado seja banido da vida da humanidade é Jesus. E através da história que nós temos no Velho Testamento, toda a narrativa histórica, começando pelo Pentateuco, entrando nos históricos, nos poéticos, nos proféticos, tanto maiores quanto menores, todos eles remetem a gente para Jesus. Todos os livros. Cada capítulo, cada livro da Bíblia tem uma mensagem centrada em Jesus, mirando o nascimento dele. E Jesus nasce, e diz a Bíblia: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Jesus, para desfazer a obra do diabo, conforme está escrito em 1 João, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Roubar, matar e destruir. A obra do diabo é o pecado, ele peca desde o princípio, diz a palavra do Senhor. E Jesus veio para destronar Satanás.
Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás, que é o pecado na vida do homem. E Jesus Cristo agora procura espaço nos corações da humanidade. E para a glória dele, nós somos frutos desta graça, compaixão e misericórdia. A gente pode cantar o que cantamos hoje. As 3 canções cantadas. Em teus braços, lugar secreto e Yeshua, retratam a vida de uma igreja que reconhece Jesus como Salvador. Que nós, igreja, consigamos permitir ou continuar permitindo que Jesus tenha espaço no nosso coração, que Ele continue comandando as nossas ações, que Ele continue comandando e que Ele tenha espaço no nosso coração. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nós somos casa de Deus, que nós somos templo do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Jesus mora em nós, porque o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito de Deus, é a Trindade. Manifesta de formas distintas, mas na sua essência a mesma coisa. Então, Ele quer habitar em nós. Quando Ele nasceu, não havia lugar na hospedaria, ou nas hospedarias. E que você, em nome de Jesus, permita que Ele more e que Ele tenha liberdade na sua casa, no templo do Senhor, em nome de Jesus. Diz o texto, na sequência, que havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Irmãos, o anúncio do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, ele trouxe alegria. Logo, nós temos a alegria do Senhor em nós. Uma das manifestações do fruto do Espírito é gozo, é alegria. E nós precisamos entender que a alegria narrada por este anjo e também descrita no livro aos Gálatas, no capítulo 5, quando fala sobre o fruto do Espírito, não é uma alegria, um gozo decorrente de momentos agradáveis a nós, de notícias boas, de aprovação no vestibular, ou de uma recompensa que saiu, uma herança, ou algum benefício, alguma coisa boa que surgiu, uma boa notícia do diagnóstico do médico. Não é em função de alguma notícia boa, mas a maior notícia que o homem poderia receber foi que nasceu o Redentor. Nasceu Jesus. E diz o anjo que aquele nascimento seria para a glória, para a alegria, para todo o povo. Logo, nós entendemos que Jesus não é restrito para aqueles que estão na igreja. Jesus Cristo é para os que estão lá fora também. E somos nós que temos que anunciar essas boas novas. É o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E esta boa nova, que foi trazida pelo anjo, não pode se restringir tão somente a um grupo denominacional ou a um grupo chamado cristãos. Mas esta alegria deve ser espalhada para toda a humanidade, porque diz a Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o anjo continua dizendo, versículo 11, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, o ungido de Deus nasceu. O Salvador. Salvador de quê? Alguns judeus esperavam o Salvador, o Messias, que viesse livrá-los do cativeiro de Roma.
mas a mensagem é muito além do que salvar de um momento difícil, histórico, de uma escravidão política, territorial, mas o que Jesus veio fazer, veio salvar o homem de algo que é eterno. Ele não veio tão somente libertar o povo do cativeiro de Roma, mas ele veio nos libertar do cativeiro do pecado. Porque o pecado nos assola, o pecado nos aperta, o pecado nos traz tristeza. O pecado é um intruso na vida do homem. E quando Deus falou para Adão, no dia que você comer do fruto, você vai morrer. Mas Jesus disse que ele veio trazer vida. E lá ainda em Gênesis 3, havia a promessa de que o descendente da mulher, Jesus, esmagaria a descendência da serpente, que é Satanás. E que a vitória viria. E Jesus veio trazer salvação. O homem experimentou a morte, o homem iria morrer, e a Bíblia fala que a nossa vida é realmente passageira, transitória. Diz no início da narrativa bíblica, lá em Gênesis 6, que o homem viveria 120 anos antes do dilúvio. Deus fala isso em Gênesis 6. Se a gente ler a genealogia, nós vamos perceber homens que viveram muitos anos, e o que viveu mais foi Matusalém, que viveu 969 anos. E nós, depois, Moisés escreve o Salmo 90, ele fala que a vida do homem sobe a 70 anos, em alguns casos 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado. E a certeza que todos nós temos é que a morte vai chegar para nós um dia. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que ele é o último inimigo a ser destruído. E ele só será destruído. Ela, a morte, só será destruída, de fato, pelo Senhor Jesus. Só quem tem Jesus vai conseguir destruir a morte. Vai morrer, vai para a sepultura, mas como diz a Bíblia, o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós vamos para a presença do Senhor. Como diz Apocalipse 21, não haverá pranto, não haverá dor na nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio ser salvador da finitude transitória humana e nos possibilitar o que Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive não morrerá eternamente. Crês nisto? Jesus arguiu a Marta acerca daquele episódio do momento de velório e de sepultamento e de morte de Lázaro. Jesus veio para nos dar a vitória, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi para isso que Jesus veio, ser Salvador, ser o Cristo ungido, Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A alegria que aqueles anjos, ao anunciar aos pastores que estavam ali cuidando do rebanho, dizendo: olha, eu vim trazer boa nova. E juntamente com aqueles pastores, os anjos aparecem louvando e glorificando a Deus. E nós temos que glorificar mesmo a Deus ainda hoje, nas maiores alturas, e anunciar paz na terra para todos os homens, porque Deus quer o bem da humanidade. Deus quer o bem para todos. É essa mensagem que nós temos que anunciar.
É este Natal que nós temos que anunciar para as pessoas. As pessoas estão buscando paz. É muito comum vermos no final de ano, tanto Natal quanto na passagem de ano, as pessoas se vestirem de branco, buscar paz, harmonia. As pessoas querem, e nesse momento de euforia, muitos estão solidários, dando presentes. É muito fácil você ver em alguns estabelecimentos comerciais caixas onde a gente pode ali colocar um presente que será distribuído. Algumas igrejas fazem distribuição de presentes para crianças carentes. É um momento onde as pessoas estão com o coração voltado para a solidariedade. Mas infelizmente é só nesse tempo. As pessoas precisam de paz, precisam de Jesus, precisam do bem, não só nos últimos dias do ano, mas em todos os dias, do 1º de janeiro a 31 de dezembro. E somos nós, a igreja, que precisamos anunciar essa verdade. Anunciar, glorificando a Deus, como nós cantamos. Glória seja a Deus, glorioso Salvador. E glorificarmos este Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Os anjos assim o fizeram, e nós temos que fazer também. Seguindo o texto diz, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Queridos, vou voltar mais uma vez à ênfase. Assim como aqueles pastores, ao ver Jesus, divulgaram aquilo do qual tinha sido falado para eles acerca do menino Jesus. E quando eles anunciavam, diz o texto que todos que ouviam, se admiravam das coisas referidas pelos pastores. A igreja do Senhor Jesus, nós precisamos anunciar com ousadia, intrepidez e autoridade o que realmente Jesus fez por nós. Jesus nasceu no nosso coração e ele precisa ser divulgado para as outras pessoas. Maria, a mãe de Jesus, diz o texto, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Ela tinha ouvido, a gente leu a narrativa bíblica em Lucas 1, quando o anjo aparece para ela e fala: bem-aventurada, o ente santo que está em ti é do Senhor, é o Salvador. E ela guardava aquilo no coração, porque não era a hora ainda dela divulgar. Mas na primeira oportunidade que ela teve, no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, no casamento para o qual eles foram convidados, ela conhecia quem era Jesus. E ela disse para os serventes daquela festa: façam tudo o que ele vos disser, porque eu conheço quem é este. Ele foi gerado em mim. Ele é o Salvador, ele é Jesus. Concluindo, queridos, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Um dia, o Evangelho foi anunciado a nós. E a exemplo do que os pastores fizeram, nós temos que continuar glorificando e louvando a Deus por tudo o que nós aprendemos acerca de Jesus. Tudo que nós experimentamos de Jesus no nosso coração deve ser compartilhado, deve ser anunciado, para que outros também experimentem
o que um dia nós experimentamos. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém.